Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa agradável noite. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Termos essa noite a oportunidade, mais uma vez ouvir a Sua palavra, ouvir a voz do Teu coração, sentir de novo o que está batendo no Teu peito. Senhor Jesus, ainda derrame-se para nós. Pedimos ainda pelo Teu sangue essa noite. Senhor, cometemos tantos pecados. Senhor, a todo tempo nós estamos pecando. Senhor, ainda estamos nessa esfera dessa terra. Por isso pedimos, Senhor, o Teu sangue sobre nós. Lave o nosso interior, lave a nossa mente, para poder compreender, poder perscrutar o que está na Tua palavra, poder compreender o que está no Teu coração, que é algo tão elevado, tão sublime, que o Senhor preparou para nós, a Tua igreja, Teu corpo reunido. Fale, Senhor, abertamente. Não permita, Senhor, ainda conhecermos o que está completamente tomando o Teu interior. Senhor Jesus, desvende para nós, Senhor, nos dando a capacidade do Espírito para poder entender, discernimento espiritual, uma mente não complicada, não religiosa, mas uma mente, Senhor, aberta a compreender, um coração de uma boa terra, para poder, Senhor, desfrutar, como da primeira vez, tocando nesse amor genuíno, tocando como no primeiro amor. Senhor Jesus, também nos leve a ter essa visão de águia, a estar voando para as regiões celestiais, desfrutando das coisas de Deus, não como quem está nessa terra, mas estando nos lugares celestiais. Senhor Jesus! Aleluia! Irmãos, estamos iniciando essa noite mais uma série do Alimento Diário. Estamos iniciando mais uma sequência, mais 6 meses de palavra, Espírito e Vida. E exatamente o tema da série do Alimento Diário é esse: palavra, vida e edificação. E estamos iniciando também o Evangelho de João, um evangelho, irmãos, que a gente vai descobrir ser tão cheio de riquezas. O Senhor está destrancando os tesouros da palavra profética para os seus filhos. Veja como nós somos privilegiados. A nós, da nova geração, do Novo Testamento, no ano de 2023, o Senhor resolveu abrir, destrancar esses tesouros maravilhosos e desvendar para nós, irmãos, todos os mistérios do reino dos céus. E o tema desse alimento diário é algo bem sugestivo. Quem está com o alimento diário aí? Senhor Jesus, o que é que diz nessa capa aí? Não desperdice o seu tempo. Esse é o clamor do Espírito para todos os filhos de Deus. Não desperdice o seu tempo. O nosso tempo é tão importante, e é por meio desse tempo, irmãos, que a gente vai adiantar ou atrasar a volta do Senhor. Por isso o Espírito vem dizer: Angélica, não desperdice o seu tempo. Isadora, não desperdice o seu tempo. Kelson, seu tempo é precioso, é curtinho, não desperdice o seu tempo. Senhor Jesus, diga assim: Senhor, eu não quero desperdiçar o meu tempo. Eu quero aproveitar cada oportunidade. Senhor Jesus, aleluia. E, irmãos, a semana 1 tem por título, Uma Visão de Águia. Vamos dizer juntos? Uma visão de águia. Esse é o encargo que Deus quer nos dar nesses próximos 6 meses. Não ter visão de formiga, não ter visão de cobra que rasteja na terra. Ele quer nos levar, irmãos, lá para o alto. Sabe por quê? Porque lá no alto, irmãos, a atmosfera, as coisas funcionam diferente daqui da terra. Lá no alto existe um ritmo que é diferente. Lá no alto existe uma atmosfera, tudo é diferente. Quando o Senhor Jesus ele foi revelar ali os mistérios de Mateus 5, as bem-aventuranças, ele não ficou naquela atmosfera de Jerusalém, uma atmosfera pesada, um lugar ali de religião, de tanta coisa. O que ele fez? Ele levou os discípulos lá para o monte, lá para o alto, irmãos. Todas as vezes que o Senhor vai revelar algo para o seu povo, ele leva lá para cima. Quando o Senhor foi dar as tábuas da lei, ele fez o quê? Levou Moisés lá para o monte.
E lá Moisés passou 40 dias ali laborando na palavra, né, tendo comunhão com Deus, e aí ele veio com as 12 tábuas. Então, todas as vezes que Deus tem algo para revelar para os seus filhos, Ele não o faz na esfera dessa terra. Ele tem algo maravilhoso para nos revelar nesses próximos 6 meses. Aí eu pergunto para vocês, aonde vocês querem estar? No alto! Irmãos, e isso não pode ser uma questão de reunião. Eu vou para a reunião e lá eu entro, eu subo a escada e vou. Também na reunião, sim. Aqui nós temos uma escada e a gente consegue, né? Essa escada maravilhosa, né? Essa casa do adolescente é uma escada maravilhosa que o Senhor nos leva lá para o céu. Mas isso precisa ser um hábito, um viver, todos os dias na nossa vida. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, Kelso, não é ligar o meu WhatsApp, meu Instagram, nada disso. É pegar a escada, como diz o alimento diário, né? Eu vou abrir para vocês aqui. Senhor Jesus, assim que se levanta. Como é, Kelso? Eu estou perdido aqui, eu não achei não. Como é que é aqui? Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, pegue a escada, faça a respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor. Essa, irmãos, é a melhor maneira de vivermos nas regiões celestiais. A maneira mais prática, mais simples, mais acessível de nós termos contato com o que é eterno, com o que é real, com o que é verdadeiro. Aleluia por isso. Senhor Jesus, nem comecei, Senhor. Ó Senhor. Vamos lá, vamos abrir em João. Eu vou pedir para os irmãos abrir João 1:1, que é a leitura de hoje. E as irmãs vão abrir em João 21, de 24 a 25, tá bom? Vamos abrir bastante a Bíblia hoje, para a gente poder compreender o que o Senhor tem para falar para nós. Eu queria pedir aos irmãos que se levantassem, quem já abriu, para ler João 1:1. Senhor Jesus, quem puder, os irmãos puderem trazer só uns carocinhos d'água para cá, porque a garganta aqui já está na... A palavra, a gente pode trocar o verbo pela palavra, né? O termo palavra. Então, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Vamos lá, varões? Era o verbo, era a palavra, desculpe. E a palavra estava com Deus. E a palavra era, mais uma vez, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Agora as irmãs, 21 do 24 ao 25. De pé, por favor. Cheios de poder, vai lá. Amém. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Oh, Senhor Jesus. Aleluia! Amém, irmãs. Obrigado. Obrigado, irmã. Vocês estão vendo, irmãos, qual é o poder da palavra? Se fosse escrito, irmãos, tem até um hino que diz, como é que diz? Se fosse tinta todo o mar, e os céus infindos os papéis, quais penas fossem todos, não daria. E os homens escrevam fiéis. Nem mesmo assim o amor seria descrito em todo o fulgor. E o amor de Deus, irmãos, é descrito através de sua palavra. Então, quando você desfruta da Bíblia, você está desfrutando apenas talvez de 1% disso aí. Porque Cristo é muito maior, é muito mais amplo, ilimitado. Paulo fala lá em Efésios que ele não tem altura, largura, profundidade. E esse amor, irmãos, pleno, está derramado, está canalizado para a igreja. Hoje nós só precisamos desfrutar disso. E quando nós desfrutamos desse amor, em forma de palavra, a nossa única reação é dispensar isso para as pessoas. Eu digo para vocês com toda certeza, não tem como você desfrutar da genuína palavra de Deus, não tem como você tocar nessa energia e você ficar quieto, calado. Não tem.
Todas as vezes que nós tocamos nessa palavra verdadeira, irmãos, nós sofremos um choque. E aí você chega nos cantos, você quer falar para as pessoas. Essa vida move dentro de você. Eu digo mais, a gente pode até ser desobediente. O Senhor dá o sentimento e você diz, não, eu não vou falar, eu tenho vergonha, mas o sentimento vem. Deus fala. Eu até lembrei agora de uma experiência, algumas semanas atrás eu vinha passando com uns caldeirões aqui para casa da adolescente, e aí vi uma pessoa aqui fora, né? Ele estava no carro mexendo no WhatsApp, eu acho que alguma coisa, e aí o Senhor me deu o sentimento. Eu disse, não, eu estou com um monte de caldeirão aqui, eu vou lá dentro, e aí acabei esquecendo. Aí o Senhor tocou de volta, ó, vá lá de volta, vá falar para ele. Aí quando eu cheguei, não estava mais o carro. Aí eu disse, ó, Senhor, perdi uma oportunidade, né? Eu não sei se eu vou ver mais aquela pessoa, eu não sei se aquela pessoa saiu daqui, sofreu um acidente ou qualquer outra coisa, eu não sei, irmãos. Por isso nós precisamos aproveitar as oportunidades e deixar essa palavra viva, que é como o sangue que flui, a gente viu na conferência, ela precisa fluir para outras pessoas. O sangue dentro de nós, ele é fundamental para estabelecer a vida. Vocês sabiam que quando uma pessoa morre, o sangue não corre mais? Por isso que ela fica meio roxa, né? Fica parado o sangue ali, não flui mais. E lá a gente vai ver depois, mas tem uma simbologia do sangue. O sangue representa essa vida, né? Essa palavra circulando em nós. Então, a Bíblia nos compara ao quê? Ao corpo de Cristo. E como corpo, cada um aqui são membros. Você imagina se esse sangue não circular com uma palavra viva, então o que vai acontecer é que um membro vai necrosar. Você já teve a experiência de dormir em cima do braço? Como é que acontece? O braço fica mole, daqui a pouco começa a formigar, né? E começa a vir, né? Exatamente. Então, quando a gente passa muito tempo sem ir à palavra, irmãos, pode ficar, né, dormente, você não sente mais as coisas. Às vezes eu estou numa reunião e não sinto mais. Pode ser que você esteja dormindo sobre o seu braço, né? Você não esteja mais deixando o sangue irrigar. Mas graças a Deus, que as reuniões, irmãos, é o fluir desse sangue indo para todo o corpo de novo. Então, se essa noite eu não estava tocando como deveria, Senhor, eu quero que o sangue volte a fluir. Senhor, como a palavra chegue a mim. Que a palavra volte a fluir, irmãos. E esse sangue, a gente viu na conferência, né, que o sangue tem 3 funções. Primeiro é levar os nutrientes. Quando você come, é a corrente sanguínea que leva o suprimento, os nutrientes para todas as partes do corpo. Então é a palavra que supre a igreja de Deus. Sem a palavra, irmãos, não existe obra. Sem a palavra não existe casa do adolescente, não existe CEAP, não existe nada. Porque é a palavra que supre, que alimenta aqui da vida. Amém? O sangue também tem a função de tirar toda a toxina, todo elemento estranho do corpo. Ele faz isso também, ele limpa toda a impureza. Você sabia disso? Você come às vezes uma besteira, alguma coisa, vai lá para dentro do organismo, né, a sujeira, o sangue ele faz essa limpeza. A palavra então tem a função de nos limpar, irmãos. Lá em João diz o quê? Vós estáis sendo limpos pela palavra. Oh, aleluia! A gente chega na igreja, irmãos, ainda cheio de hábitos, de coisas, né, de um falar, às vezes profano, às vezes alguns falam palavrão, ou ouvem músicas mundanas, ou assistem coisas inadequadas, e o Espírito continua a fluir. O que eu preciso fazer? Eu não preciso, irmãos, fazer força por mim mesmo, pelo meu natural, eu preciso continuar comendo da palavra. Quem faz a obra é a palavra. Você não precisa se esforçar para deixar de ouvir música mundana, não precisa se esforçar para deixar de ver coisas inadequadas, só precisa se alimentar da palavra. Deixe a palavra se mexer, se envolva com os encargos do Senhor, e naturalmente você vai dizer, meu Deus, mas isso ainda faz parte de mim, Senhor, não quero mais isso não. Senhor, tira isso, aí o Senhor vai e faz a sua obra, irmãos. É assim que Deus trabalha. Aí daqui a pouco, puxa vida, eu nunca mais falei isso. Aí você ouve aquela música, meu Deus, eu gostava disso. Eu gostava disso, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, e a palavra também faz o quê? Ela alimenta. Ela traz o oxigênio. Você sabia que o sangue também, ele leva o oxigênio para todas as partes do corpo? O ar na Bíblia, o vento, o ar representa o Espírito, né? No original é pneuma, né? Então, é o Espírito, irmãos, através da palavra. Como é que diz? Alguém pode abrir João 6,63? Oh, Senhor Jesus. Está na mão? Levanta e fala para a gente. João 6,63. Amém. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram
Não, João 6,63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Irmãos, é o espírito está na palavra. Então, o que é, a gente tem ouvido falar tanto sobre a palavra profética, né? Palavra profética, palavra profética, palavra profética. O que é isso, né? Nós temos a Bíblia, e a Bíblia é a lei do Senhor. A Bíblia, ela representa os estatutos, os mandamentos do Senhor de maneira muito clara para nós. É por meio da Bíblia que o Senhor governa todas as coisas. As leis fundamentais do universo estão aqui, as leis que regem a igreja estão aqui, a forma como você deve ou não conduzir seu casamento estão aqui, como você deve ou não viver estão aqui, a forma como Deus não quer que você viva está aqui, como você criar seus filhos ou não está aqui, tá certo? Mas isso em si, irmãos, pode ser fator de bênção ou fator de maldição. Você sabia disso? Porque lá no Antigo Testamento, aliás, quando o Senhor esteve aqui na terra, o que mais se fazia, os doutrinadores, os fariseus, era pegar a palavra, né, a lei de Moisés, e estabelecia ali várias regras e ordenanças completamente fora do Espírito, fora da linha de Deus. Enquanto o Senhor estava curando, aí eles chegavam e ao invés de verem os milagres de Deus, o próprio Deus ali estabelecendo coisas maravilhosas, o que eles faziam? Opa, não pode curar no sábado. Estava na lei. Opa, não pode fazer isso. Opa, não pode fazer aquilo. Opa, você está comendo com impuros. Opa, você está falando com pessoas não circuncidadas. Ou seja, pegava a doutrina que estava, né, que não tinha espírito e vida, quando Cristo, que era o próprio Espírito ali, né, encarnado, né, o próprio Deus triuno encarnado, e não desfrutavam disso. Então, o que é, de fato e de verdade, a palavra profética? Eu queria abrir com os irmãos 2 Pedro, aliás, 2 Pedro 1,19. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, 2 Pedro 1,19. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Temos assim, abriram? 2 Pedro 1,19. Ó Senhor Jesus. Temos assim, tanto mais confirmada, palavra profética. Fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia, que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Temos assim mais confirmada a palavra profética. A palavra profética, irmãos, é a palavra falada pelos profetas. Toda palavra que Deus usa um canal, tá certo? E aí Deus sempre teve um canal, Deus sempre teve um profeta no Antigo Testamento. Alguém podia citar um profeta do Antigo Testamento? Moisés, por exemplo. Elias, né? São profetas, eles falavam diretamente, inspirados pelo Espírito. Na verdade, no Antigo Testamento, Deus mesmo falava e eles replicavam isso, né? Eles eram fiéis àquilo ali. Lá em Deuteronômio diz que se o profeta não fosse fiel, aquilo ali ia ser custado da vida dele. Tudo que ele acrescentasse, Deus ia retirar dele, né? Da porção dele ali. Então, um profeta, ele fala aquilo que vem do coração de Deus. Ele é um canal de Deus. E Deus sempre teve profetas, mesmo nas eras mais escuras da história. A gente viu que do século IV até o século XIX, a gente teve muita dificuldade, irmãos, a palavra trancafiada em vários locais e não era revelada ao povo. E essa palavra maravilhosa esteve escondida somente na mão de alguns que a deturpavam, né, que escondiam essa verdade, e o povo não tinha acesso a ela. E isso, irmãos, trouxe um grande prejuízo para a obra de Deus. O Senhor, ele não pôde fazer sua obra de maneira acelerada, porque a palavra profética esteve trancafiada. E não só a palavra profética, mas a palavra enquanto conteúdo mesmo. E aí o que é que ele diz aqui? Temos mais confirmada a palavra profética. O próprio Espírito, ele tem confirmado essa palavra profética. E como é que o Espírito confirma essa palavra, irmãos? O Senhor falou que não aceita humano testemunho lá em Mateus, mas ele precisa de uma confirmação do próprio Pai. E como é que o Pai confirma uma obra do Filho, do enviado de Deus? Através das suas obras. Aquilo que um profeta fala e que se cumpre, isso mesmo, irmãos, tem a confirmação do Espírito.
Então, se nós temos ouvido uma palavra, e essa palavra se cumpre nos nossos dias, então nós temos ali um genuíno profeta. Aí ele diz o quê? Continuando, e fazeis bem em atendê-la. E fazeis bem em atendê-la. O primeiro requisito para a gente ter um contato com a palavra profética, irmãos, é atendê-la. Você teve contato com a palavra genuína de Deus, o que é que você tem que fazer? Atendê-la. Ó Senhor Jesus, fazeis bem em atendê-la como a uma candeia. Alguém sabe o que é candeia? É como se fosse uma lamparina grande, né? Que você bota num lugar alto para servir de guia, tá certo? Imagine que está tudo escuro aqui, aí Cristiano vem aqui e bota aqui um lampião grande aqui no meio, né? Vai ajudar a todos nós. Então a palavra profética, ela serve de guia para nós, para as nossas vidas. Salmo 120, 119, 127 diz o quê? Alguém sabe dizer? Senhor Jesus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, nós temos vivido nessa como Paulo fala, né? Vivido dias de densas trevas. Nós temos vivido na mais trevosa condição da humanidade. E lá Paulo fala em Filipenses, nós devemos ser luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Luzeiros. Um luzeiro, irmãos, ele não tem a luz, ele vem de algo. Nós refletimos a luz de Cristo. Cristo é o sol e nós somos essas estrelas que brilham refletindo Cristo. E no meio dessas trevas malignas, precisamos estar brilhando. E sabe o que é que brilha em nós, irmãos? É essa palavra. A palavra que é cortante e que faz separação entre a luz e as trevas. A palavra que é o próprio Deus, divide luz de trevas, dia de noite, coisas impuras de coisas puras. Ó Senhor Jesus, que o Senhor continue brilhando em nossas vidas. E que essa palavra, irmãos, ilumine o nosso dia, o nosso viver, nos fazendo separar e também nos ajudando a ter uma vida de separação no nosso trabalho. E as pessoas vão ver o nosso testemunho, irmãos, e vão querer ser salvas. Elas não vão ser conduzidas pela nossa pregação, mas pelo nosso viver. E a nossa vida, irmãos, precisa ser como um guia constante. Eu sei que essa palavra é dura esse discurso, mas é necessário. Quanto mais nós vivemos pela palavra, mais ela guia o nosso viver. E quanto mais ela guia a nossa vida, irmãos, mais ela vai guiar a vida das pessoas. A palavra não guia primeiro as pessoas, ela primeiro guia a nossa vida, para depois guiar a vida das pessoas. Eu não programei nada disso. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir, irmãos. Eu terminei aqui. Ó Senhor, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva, que representa a volta do Senhor, irmãos. A estrela da alva nasça em vosso coração. Então o Senhor, Ele deseja voltar logo. A gente tem ouvido todos os dias, né, na palavra profética aqui, sobre o dia nascendo, né, já vai alta noite e vem chegando o dia. O que a gente precisa fazer, irmãos, é se apegar com mais firmeza às promessas divinas. Irmãos, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de nos arrepender da nossa vida, da nossa condição. Mais uma oportunidade para nos encher dessa palavra santa. Por isso, não olhe para a sua condição, não olhe para a sua parca força. Olhe para a vida divina. É ela que faz a obra. É ela que vai fazer a obra. Irmãos, é ela que vai nos dar força para deixar as coisas malignas. É ela que vai nos dar força para ser conduzidos em relação ao reino de Deus. Se o Senhor está falando essa noite para nós que somos pecadores, é porque ainda há tempo de ser vencedor. Você tem chance de ser vencedor. Você tem chance de entrar no reino. O que é que vocês mais querem ouvir quando o Senhor voltar? Entra no gozo do teu Senhor. Edilson, entra. Ó, está aberta a porta, entra. Irmãos, o Senhor está querendo mexer conosco essa noite para isso. A palavra precisa mexer conosco, irmãos. Para que Ele possa voltar logo. Para que Ele possa voltar logo. Não tem como continuar vivendo da mesma maneira. A mesma maneira conduz aos mesmos resultados. A mesma maneira vai conduzir aos mesmos erros. Por isso a nossa vida precisa mudar. É por isso que o Senhor tem mexido com as reuniões.
Eu imagino que alguns devem ter estranhado. Chegaram na reunião, tem um monte de meninos sentados na cadeira da fila, os irmãos mais idosos sentados na cadeira de trás. É assim que o Senhor tem conduzido a sua igreja, levado através dos encargos, com casa do adolescente, com CEAP, com pregação do evangelho. A vida da igreja mudou. A vida da igreja mudou para melhor, ainda melhor. Era bom? Era, mas o Senhor está nos levando a um nível mais elevado. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso continuar sentado, vivendo a mesma coisa? Não, eu preciso acompanhar o Espírito. O Espírito está nos conduzindo para essa direção, Preta. Para onde é que eu devo ir? É para essa direção. Lá Ezequiel fala das rodas, né, que giravam, e aonde elas iam, né, tinha uma direção ali. As rodas representam esse Espírito. E o Espírito é como o vento, vai de um lugar para outro e você não sabe para onde ele vai. Eu só preciso seguir a direção do Espírito. E o Espírito está onde? João 6,63. Na palavra. Como é que eu sei qual é a direção do Espírito? Indo à palavra. A palavra! Senhor Jesus. Segunda-feira. Segunda-feira fala que precisamos crer 100% na palavra profética. Oh, Senhor Jesus. 1%, irmãos, de dúvida, gerou para toda a humanidade o problema que nós temos hoje. Eva só desconfiou 1%, Marcel, 1%. Ela deu uma leve duvidada da palavra. Deus falou, disse que podia comer dessa, mas não dessa. O que é que Eva fez? A serpente vem, Deus disse isso, disse aquilo, deu uma confusão, uma bugada na cabeça dela. O que aconteceu? 1% de dúvida, Marcão. Foi suficiente para Adão, para Eva, para todas as gerações seguintes caírem no lamaçal em que estamos. 1% de dúvida. A palavra só funciona se houver 100% de fé. Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas como é que diz lá? Que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, a fé não se baseia no que se vê, no que é tangível, no que é material. A fé se baseia nas coisas que não se veem. Paulo fala lá em Colossenses 3, buscai as coisas lá do alto. O Senhor tem nos encorajado a ter uma visão de águia. A visão material, terrena, irmãos, ela tem nos levado a uma condição de só pensar no que é terreno, mundano, material. E Paulo fala, se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes entre os homens, os mais miseráveis, os mais desesperançosos entre os homens. Por isso que a mídia todo dia televisiona gente, né, depressiva, com problemas, com vários problemas. Gente que queria ficar rico, ficou rico e já não tem mais a paz no seu interior e se suicida. Gente cada um na sua condição, no seu problema, mas cheios de desesperança, desesperançosos. Porque, irmãos, as coisas dessa terra só nos leva a viver pelo que é da terra. Mas o Senhor preparou para nós uma viva esperança, reservada nos céus para nós outros. Aleluia! Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 2,13. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 2,13. Ó Senhor Jesus. Esse versículo, irmãos, ele mostra a importância de nós darmos ouvido a essa palavra genuína, essa palavra que muda, que é capaz de nos tirar de uma condição terrível. E esse versículo dá as dicas de como essa palavra ela faz efeito em nossa vida. E se nós praticarmos da maneira como está aqui, irmãos, ela vai começar a mudar a nossa vida. 1 Tessalonicenses 2,13, vamos ler? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido o quê? A palavra. Ó, o primeiro verbo aqui, ó, temos recebido. Primeira condição, irmãos, para a palavra fazer efeito, precisamos receber a palavra, acolher a palavra. Que de nós ouvistes. Romanos 10, versículo 17. Alguém sabe dizer o que diz? 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para você acolher a palavra, você precisa primeiro o quê? Ouvir. A condição para a palavra fazer efeito, irmãos, é preciso ouvir.
ouça a palavra, ouça de manhã, ouça de tarde, faz como os meninos, dormir com Deus, né? Ouvindo a palavra. Quanto mais eu ouço essa palavra, quanto mais ela eu ouço, aí ela começa a mexer comigo, começa a pegar, a quebrantar o meu coração pedregoso, de pedra, duro, como uma pedra de gelo, né? Começa a amolecer. E aí ele diz o quê? Que é de Deus, a palavra que é de Deus. Acolheste não como palavra de homens. Acolheste, esse é outro verbo. Ouvir, irmãos, e acolher. Acolher aqui tem o sentido de guardar num lugar especial. Você não ouve no ouvido e sai do outro lado. Não, você ouve e você acondiciona no melhor lugar. Ó Senhor, não como palavra de homens. A palavra profética é a palavra que vem do trono de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é a palavra que mexe conosco. Se você ouve a palavra, se você recebe a palavra, ouve a palavra e guarda no seu coração, ela vai mexer contigo, vai mexer comigo. Ó Senhor, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito, a palavra está fazendo o quê? Operando! Irmãos, a palavra tem o poder de operar em nossas vidas. Ela tem o poder de fazer aquilo a qual ela está destinada. O que é que a palavra está destinada? Ela é cura, ela é salvação, ela é aconselhamento, ela é ajuda. Tudo isso a palavra faz. Se a palavra está sendo acolhida, ela está operando em minha vida, então ela está fazendo a obra de Deus. Aleluia! Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então o segredo, caros irmãos e irmãs, é fazer 3 coisas: ouvir, crer e obedecer. Diga assim: ouvir, crer e obedecer. Eu quero ouvir, crer e obedecer a palavra. Ouvir, crer e obedecer. Ouvir, crer e obedecer. Ouvir, crer e obedecer. Aleluia. Eu passei do primeiro dia, mas eu não vou entrar da maneira convencional aqui não, porque não vai dar tempo, tá certo, irmãos? Eu estou falando aqui, irmãos, eu deixando o meu espírito livre para o Senhor poder ir falando, tocando no ponto mais importante de cada dia, e vamos tendo comunhão, tá bom? Ó Senhor Jesus, vamos abrir, irmãos, em Lucas 24, 32. Ó Senhor Jesus. Lucas 24, 32. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, irmãos, Ele foi o primeiro profeta, de fato, o primeiro profeta do Novo Testamento. O Senhor Jesus, Ele esteve na terra e ao estar entre nós, Ele tinha um ministério, um encargo muito forte. E o Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, irmãos, Ele não teve descanso. Seu ministério foi exaustivo, Luciana. Ele fez uma obra de extrema precisão. E João fala que ele não veio para fazer a sua própria obra, a sua própria vontade. O Senhor Jesus, em todas as coisas, irmãos, Ele agia conforme a palavra do Pai. O Senhor Jesus, Ele não era só a palavra, mas Ele era cheio da palavra. Enquanto Deus, Ele era a palavra. Mas enquanto homem, Ele estava cheio da palavra. Ele foi um ministro que tinha nas suas mãos a palavra. Quando ele abria a boca, não saía bobagem da boca do Senhor, saía espírito e vida. Ó Senhor Jesus, da nossa boca não pode sair palavra torpe, não pode sair bobagem. Da nossa boca precisa fluir o canal da vida divina. Quando o Max levanta no trabalho e abre a boca, oxe, é um rio de água viva, suprindo as pessoas. Ó Senhor Jesus. Cristo Jesus é um ministro, irmãos, é um ministro da nova aliança, do qual nós devemos nos espelhar. Ele é o nosso verdadeiro modelo em todas as coisas. E aqui fala em Mateus 24, aliás, em Lucas 24, 32, diz assim. Amém. Podem ler, irmãos, que minha garganta está... Oh, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém, eu vou ler. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração. Aqui são aqueles 2 discípulos descendo de Emaús, né? Para Emaús.
e vinha descendo de Jerusalém para Emaús, né? Os discípulos tiveram toda aquela situação da morte do Senhor, foram dispersos, né, na sua dureza e incredulidade, tinham acabado de ver a morte do Senhor, o Senhor falando todas as coisas, já estavam descendo ali, né? E aí o Senhor Jesus se aproxima deles, isso após a ressurreição, né? E o Senhor vai falando para eles, falando. E aí, quando o Senhor se despede, ele diz assim, eles disseram, né? E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, o que ele diz? Enquanto ele pelo caminho nos... Oh, Senhor, nos falava. Quando nos expunha as Escrituras, o Senhor, irmãos, estava falando para aqueles homens. Eles nem tinham reconhecido o Senhor Jesus. Na verdade, nenhum dos discípulos reconhecia o Senhor, né? Quando ele falava, aí, opa, mestre, é o mestre que está falando ali. O Senhor Jesus não estava mais naquele corpo de sofrimento, de dores, corpo de várias angústias. Ele agora estava com um corpo de ressurreição, um corpo de glória. E ninguém reconhecia o Senhor Jesus. Mas quando ele falava, opa, esse é o falar do mestre. A palavra profética, irmãos, ela nos diz, nos revela o Senhor Jesus. Vocês sabiam disso? Como é que você sabe que um falar é de Deus? Como é que você sabe, Marcos, quando falar é de Deus? Seu coração, como é que está essa noite? Se o seu coração estiver ardendo, irmãos, é porque é o falar de Deus. O falar de Deus, ele queima o nosso coração. Ele nos dá vontade de praticar, nos dá vontade de pregar o evangelho, nos ilumina, ele não nos condena, ele nos ilumina. O falar de Deus, ele nos dá força. E aqui fala que esses dois homens, quando tiveram comunhão com Deus, que o coração voltou a bater, voltou a arder pelas coisas de Deus, eles fizeram o quê? Voltaram. E voltaram para a comunhão com os apóstolos. Então, irmãos, quando o falar de Deus, ele alcança o nosso coração, que volta a bater, nós voltamos à comunhão, o sangue volta a bombear, né? A vida volta a funcionar. Esse, irmãos, é o encargo do Espírito nesses dias. Ele quer fazer com que todas as pessoas tenham um coração queimando. Oh, Senhor Jesus, quero que meu coração esteja queimando pelo Senhor, queimando pela palavra. Eu não vou ler, irmãos, lá em Salmos 39, 3, fala também disso, né? Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Então, irmãos, cada vez que eu me achego à palavra, não apenas nas reuniões, eu preciso reforçar isso para os irmãos, mas todo dia, irmãos, deixa o teu coração queimando. Oh, que a palavra possa fazer mexer o caldeirão conosco todos os dias. Faz o grito de guerra, né? Se você não sabe ainda, pega ali a transcrição, cadê? Está aqui, ó. Isso aqui, irmãos, é a melhor maneira de você todo dia estar queimando, porque aqui você tem uma mensagem, uma palavra profética, né, de maneira muito prática, simples, com versículos para você ler. Você não sabe o que é que lê durante o dia? Eu vou ler o quê? Não sei o que é que eu leio. Tem gente que pega assim e faz. Não faça isso. Você pode ler também assim, não vou dizer que não faça, mas siga o falar profético. Está aqui os versículos, você vai lendo e aí vai conectando ali com a palavra e o seu coração vai queimando, né, pela palavra. Ó Senhor Jesus, vou ler só o primeiro parágrafo, primeira linha de hoje, tá bom? Diz assim, o apóstolo João quer nos levar para cima, subindo sobre as asas de águia, sobre o monte há um pão que satisfaz, o pão é a palavra, né? Que é Cristo Jesus como nosso Cordeiro Pascal. Por isso hoje estamos na igreja e vivemos com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Na igreja, irmãos, nós temos a palavra pura de Deus, sem mistura, porque Cristo é comparado a essas 3 medidas de flor de farinha, né? Puro, santo, sem nenhuma mistura. Aqui, irmãos, ninguém contata a política, ninguém contata a morte do mundo, ninguém mexe com essas coisas, porque é Cristo quem governa. O falar que nós ouvimos é o falar puro e santo que vem do trono de Deus. E sabe por que é assim, irmãos? Porque se fosse o contrário, nosso coração não arderia. Seria apenas doutrina e morte, fumaça, condenação. Mas se o nosso coração está queimando, é porque está puro. O Espírito Santo é como pomba, né? A pomba, se você se aproxima aqui, vai embora. O Espírito Santo é assim. Se está queimando, irmãos, é porque está puro, está santo. E você pode praticar com toda certeza. Pratique com toda certeza. A sua vida vai mudar, a minha vida vai mudar. Aleluia. Então esse é um sinal, irmãos, para a gente descobrir o falar profético e praticar. Tá certo? Acolher, receber, desfrutar, e o meu coração vai estar queimando interiormente. Eu vou passar adiante. Senhor Jesus, então,
nós vimos aqui, essa semana eu vou resumir para os irmãos de maneira muito prática, tá bom? Por conta do tempo. Nós vemos 4 ministérios sendo apresentados. O ministério de Jesus, Jesus como ministro que tinha, como a gente viu a palavra, Lucas fala, né? Ardia o coração. Quando ele falava, ele era um ministro cheio da palavra. Ele era a própria palavra, mas ele também era cheio da palavra. Jesus Cristo. Pedro era um ministro de Deus. Quando a igreja ela foi, Cristo ali fala para Pedro, né, sobre essa pedra, ele ficaria minha igreja. E lá em Pentecostes, lá em Atos, tá certo? Atos 2, eu não vou ler por conta do tempo, os irmãos podem ler depois. Lá vai falar, tá certo? Que a igreja, que Pedro ali se levanta, cheio do Espírito Santo, ele e os 11, tá certo? E ele faz uma pregação, irmão, cheia de espírito e vida. E naquela pregação, acho que mais de 5 mil homens, eles são... vou ler rapidamente. Atos 2, para não passar nenhuma informação imprecisa. Amém. Não pode esquecer da Bíblia. A Bíblia nos dá sabedoria. Ó Senhor Jesus. Atos 2, 2,14 diz assim: então se levantou Pedro com os 11. Olha aqui a unidade, né? Pedro se levantou, mas os 11 também com ele estavam unânimes. E erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então nós temos aqui um ministro que tinha a palavra de Deus. O Senhor Jesus não estava mais entre eles, mas a palavra continuava. Então Deus estava usando outro canal, outro ministro, que não era Jesus Cristo. Ele estava usando, na verdade, o próprio Pedro. Então, na verdade, o Espírito estava ali ungindo Pedro. Era o próprio Deus falando por intermédio de Pedro, né? O próprio Cristo, né? Então ele continua, no versículo 22. Pedro então começa a discursar para aquele monte de pessoas ali, tá certo? Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele e entre vós, como vós mesmos sabeis. E aí ele continua falando, pregando ali para aquelas pessoas, tá certo? 37 fala, ouvindo eles estas coisas. Então o que aconteceu? Aquele discurso de Pedro, aquela pregação de Pedro, irmãos, foi acolhida pelas pessoas. E o que acontece aqui? Ouvindo eles estas coisas, compungia-se-lhes o coração. Ou seja, o coração dessas pessoas foi levado à luz para elas. Elas se arrependeram dos seus pecados. A palavra, então, estava acontecendo na vida delas, né? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? No 41 diz assim: então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, essa pregação preciosa, irmãos, fez surgir ali quase 3.000 pessoas. E a partir do 42 em diante vai falar do viver normal da igreja. Então, aqui nós temos a primeira igreja surgindo, tá certo? A igreja de Deus surgindo. Deus profetizou lá em Mateus 24, né, 16, 18, com Pedro, e ela foi concretizada aqui com os apóstolos. E agora a igreja estava acontecendo. Eles tinham comunhão, né, desfrutavam de casa em casa, tinham tudo em comum, oravam, desfrutavam a vida normal da igreja. E esse viver da igreja, irmãos, foi conduzido pela palavra. E o Senhor conduziu Pedro para ser esse que estava mais à frente. Ele tinha o ministério da palavra. Como eu falei no início, o Senhor sempre teve um canal onde ele podia suprir a sua palavra, não é isso? E essa palavra, ela dá direção ao povo de Deus, ela dá condução ao povo de Deus. Ela diz, vocês vão por esse caminho aqui. Não é cada um pelo seu caminho, cada um pelo seu jeito. Você já imaginou se tivessem aqui cada um do seu jeito, irmãos? Não havia avanço, né? O Senhor está nos conduzindo como um exército arregimentado, né? Num só passo em direção a uma direção específica que é o reino, tá bom? Então Pedro foi esse segundo, digamos assim, ministro da palavra de Deus, comissionado para conduzir os judeus ali, né, e cuidar das igrejas. Só que Pedro, depois aconteceram vários fatos aqui, né, nós tivemos as várias perseguições. Veja, quando a palavra profética, irmãos, está acontecendo, começam a se levantar várias situações, né, perseguição e várias outras coisas. Lá em Atos 8 fala, tá certo, da grande perseguição levantada entre os judeus, e eles foram dispersos por várias regiões, por vários lugares. Os irmãos foram dispersos.
Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas o povo ali, a igreja, os irmãos foram dispersos, com medo de serem mortos, perseguidos, né? Então, toda a vida que temos a palavra profética no nosso meio fazendo efeito, as pessoas queimando o coração, sendo batizadas, né, suprindo vida, Satanás, ele não fica satisfeito, ele levanta situações. Se nós temos visto isso nos nossos dias, irmãos, creiam, a palavra está fazendo efeito. Só tem perseguição porque a palavra está fazendo efeito. Então, quando a gente vê divisão, problemas, confusão, e às vezes vários problemas que infelizmente acontecem, quer dizer que a palavra de Deus está fazendo efeito. Foi assim com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi morto numa cruz, os discípulos, cada um foi, não é, ali disperso. Depois, quando a igreja é instituída, é criada aqui, né, em Atos, o Espírito desce sobre eles, faz toda a obra ali. Os irmãos, mais uma vez, passaram por essas perseguições. Vai ser sempre assim. Com Paulo também. Logo em seguida, a gente vê lá em Atos, né, do 9 até o 11, capítulo 9 até o 11, vai contar a história de Paulo. Pedro, então, o Senhor diz assim, Pedro, pega um lençol lá, desce um lençol do céu, diz, Pedro, pega esses animais aí, mata e come. Um monte de animal imundo, diga aí. Pegou logo Pedro na palavra, né? Pedro, um judeu ali já acostumado na lei, sabia que não podia comer tocar em coisa imunda, certo? Ele estava errado? Não estava errado. Só que quem estava falando ali, irmão Ednor, era o próprio Deus. Pedro, mata e come. Aquilo era uma simbologia, irmãos, do evangelho que Deus estava querendo comissionar para toda a terra. Não mais havia um comissionamento somente para o povo judeu, né? Ele estava abrindo as portas do evangelho a toda a terra, né? Começando ali pelos gentios. E hoje, irmãos, o Senhor continua falando para toda a terra. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Esse daqui pode receber o evangelho. Esse daqui é tão bonitinho, esse aqui eu acho que vai receber. Não, aquele dali, eu não gosto muito dele, não. Não vai receber, não. Se nós fazemos isso, irmãos, nós temos o mesmo coração religioso, porque quem faz esse tipo de condição é a religião. A religião, ela separa, ela divide, ela diz como é que deve ser, como é que não deve ser, você tem que vestir assim, você fala assim, tá. A religião é todo um formato estabelecido pelo homem, mas que não conduz a Deus. É um padrão, um modelo de tentar agradar a Deus sem Deus. É a casca sem o conteúdo, tá certo? Mas o Senhor vem trabalhar em nós tudo isso, irmãos. Enquanto nós temos as perseguições externas contra a igreja, perseguições de fora, tá certo? Nós temos dentro de nós a religião. A religião é um fator interno que impede o fluir da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela encontra um óbice, um bloqueio externo, quando há perseguições, divisões, tudo isso, nós temos um atraso na obra de Deus. Mas também ela encontra um bloqueio interno, quando eu venho com a minha religião, com o meu jeito de... não, mas peraí, os meninos estão aqui desfrutando, mas não era assim no meu tempo. No meu tempo não era assim, não. No meu tempo, a gente tinha que ficar calado. Não, mas peraí, não estou fazendo assim, estou fazendo errado, assim, sabe? Irmãos, essa palavra vem para mexer conosco. Senhor, eu preciso, Senhor, deixar de lado o meu jeito de reunir, meu jeito religioso. Senhor, eu quero ser simples como uma criança. O Senhor não diz, né? Se não for simples como uma criança, não vai entrar no reino, irmãos. Então, a gente precisa ser simples, né? Quem tem filho sabe como é que funciona a coisa, né? Pego meu pequenininho lá em casa, eu vou lá pro chão, vou fazer macacada com ele, brincar ali, fazendo... Você se faz ali para você, né, estar junto com ele. Então, o Senhor quer nos levar a esse ritmo, está brincando com os jovens aqui, desfrutando da maior simplicidade. Isso, irmãos, vai gerar dentro de nós um coração novo, um coração sem bloqueios, sem arrazoamento, sem barreiras. A palavra de Deus está nos levando a esse nível. Para que a palavra flua, para que a palavra profética flua, eu preciso estar novo. Eu preciso estar, irmãos, completamente despido de todo elemento religioso. Que o Senhor possa fazer isso, irmãos, em nós. Eu não estou dizendo isso, irmãos, como forma de condenação a ninguém, certo? Nem como sentimento de cobrar dos irmãos que tem que ser assim ou assado. Só que isso é uma questão que eu preciso ver diante de Deus. Se eu não vi ainda, por exemplo, né, do grito de guerra ou da imersão, não consegui ver ainda. Não critique. Qual deve ser a sua postura? Senhor, eu quero desfrutar também, Senhor. Senhor, eu não vi ainda, mas, Senhor, me dá tal coração. Senhor, me dá tal experiência. Senhor, se eu estou vendo que esse é o caminho, Senhor, e eu não vi ainda, o problema está comigo. Senhor, me ajude. Aí o que é que o Senhor vai fazer? Puxa, agora o canal tá pedindo, então eu vou lá e vou suprir.
Eu também tive esse problema, eu também tive essa dificuldade. Mas, irmãos, eu pedi ao Senhor, e o Senhor, Ele me levou, e hoje eu sou como um... Vou voar, né? Desfrutando ali, né? Então, essa simplicidade é o que o Senhor quer de nós. Quebrar a barreira, quebrar os conceitos, quebrar, né, essa maneira tradicional, para que o Senhor possa fazer a sua obra. Amém? Então, o apóstolo Pedro foi esse canal, mas ele teve uma dificuldade. O que é que o Senhor fez? A obra parou, irmãos, quando Pedro disse que não queria? Não, o Senhor levantou o pior perseguidor da igreja. O homem matava, pobre de Estevão, acabou de ser morto, né? Respirava ainda ameaças de morte por conta da morte de Estevão lá. Estava toda aquela situação em Atos 9, aí o Senhor vai e faz o quê? Separai-me agora Barnabé e Paulo, lá no capítulo 13, né? Ou seja, o Senhor Jesus levantou um perseguidor, ele creu no Senhor, ele desfrutou do Senhor, e agora o que ele mais fazia, que era perseguir os que invocavam, ele passou a ser um perseguido por causa do nome. E lá em Atos 13, depois que ele se consagrou ao Senhor, lá fala, né, que o Espírito Santo foi lá e lembrou de Paulo, e chamou Barnabé e Paulo agora, né, para a obra, né, e ele passou a ser um daqueles que conduzem a igreja, que hora é, meu Deus, conduzem a igreja, irmãos, para um outro patamar, né, e ele era um ministro também da palavra de Deus, e lá em Efésios fala que ele, revelação, né, dada por Deus, então tudo que ele tinha, e ele confeccionou ali 14 epístolas do Novo Testamento, creio eu, foi o que mais epístolas falou. Ele tinha a palavra revelada e ele faz sempre questão de dizer, essa aqui veio do trono de Deus. Ele era um ministro, um valente de Deus. Vamos abrir rapidamente em Efésios 3. Ele era um ministro da palavra divina, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu já estou acabando, viu? Eu quero deixar um tempo para a gente compartilhar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó, o 3:2 diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, a mim confiada a vós outros, ou seja, essa dispensação no original é oikonomia, né, que é a administração da casa de Deus. E Deus dispensa, né, faz toda a organização, toda a administração da sua casa através de sua palavra, né, e Ele usa os ministérios, usa os dons, tudo isso, irmãos, por meio da palavra, né? Então, a mim confiado a vós outros, segundo uma revelação. Então, o que ele recebia, irmãos, não era dele, ele recebia mediante revelação. Paulo, então, era alguém que recebia, era um canal, tá certo, de Deus, um profeta de Deus, que falava as palavras, e quem desfrutou desses livros aqui, quem desfrutou do livro de Colossenses agora, viu quanta riqueza. Mas não era de Paulo, irmãos, era de Deus, ele era apenas um canal dispensador, né? Segundo a revelação que me foi dada, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. E aí vai dissertando, né? E aqui no 9 diz, manifestar qual seja a dispensação do mistério, dispensação é a economia, né? Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então ele continua falando aqui, né? Então só para mostrar aos irmãos que todo o sentimento de Paulo como ministro vinha de Deus. Paulo passou por perseguição? Muitas, né? E aí após a morte, quase antes ali dele morrer, ele diz assim, que vão vir lobos vorazes, e eles vão querer distrair o povo de Deus, né? Então essa palavra, irmãos, enfrentava dificuldade no período de Paulo. A palavra profética estava lá, mas Paulo enfrentou muitas barreiras para que a palavra fluísse continuamente. Então sempre que a palavra está agindo, que as igrejas estão sendo levantadas, Satanás vai inventar alguma coisa para perseguir, para destruir, para dissuadir, não apenas em relação a perseguições, mas em relação a heresias. E logo em seguida vem com o apóstolo João, no período de João, né? Lá em Colossenses a gente vê isso, o gnosticismo, o docetismo e uma série de outras heresias que falava acerca da trindade, que não existia, que o filho não era o filho, enfim, era uma série de heresias para distrair o povo, né? E aí João é o último desses ministros levantado, o último que eu digo para fechar o ministério conclusivo, né? Então nós temos Jesus Cristo, certo? Iniciando esse ponto aí de ruptura com o Velho Testamento, introduzindo ali o Novo Testamento, a nova aliança. Pedro,
Nós temos o apóstolo Paulo, né, como esse apóstolo dos gentios, tá certo? E nós temos João. João, ele fez o quê? Ele teve um forte sentimento de remendar as redes. Então, existiam várias heresias sendo contadas, várias heresias sendo contadas ali, ele vinha, opa, não é assim. Então, ele pegava os escritos ali de Paulo, as cartas ali, ele ia costurando de maneira santa, fechando as brechas, né? E ele também teve uma porção muito especial, que é o ministério conclusivo, né? Foi por meio dele que o Senhor revelou o Apocalipse. E a gente sabe o que acontece em Apocalipse, irmãos. A história da igreja se conclui ali com o novo céu, nova terra e tudo mais, né? Então, esse foi o ponto mais importante, né? E para a gente concluir, irmãos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, assim, eu não vou dar tempo ler com os irmãos, por conta realmente desse ponto. Em Ezequiel 1:5, tá certo? Nós temos a apresentação ali dos seres, né? Vamos abrir Ezequiel 1:5. Já estou concluindo, viu? Ó Senhor Jesus. Ezequiel 1:5. Amém. Eu vou ler para os irmãos por conta do tempo. Do meio desta nuvem saía... Ó Senhor Jesus. Você pode ler, Edilson, aí? Você pode ler aí? Ezequiel 1:5. Amém. Amém. Pode continuar. Amém. Amém. Ó Senhor, o 10, ó, a forma de seus rostos, o 10, que é melhor, né? Então, nós temos aqui 4 seres viventes, né? E eles tinham 4 rostos, em cada lado tinha ali uma figura, né? E aí, o versículo 10 diz assim: a forma de seus rostos era como a de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Ou seja, eles eram seres viventes que em cada lado nós tínhamos uma figura ali, né? Então, nós tínhamos o homem, o boi, o leão e a águia. Isso aqui tem uma simbologia, irmãos, dos 4 evangelhos que apresentam Cristo, a genealogia segundo, né, de Cristo conforme cada um daqueles evangelhos. E Mateus apresenta o Senhor como um Salvador, rei, né? Que é esse leão, a figura do leão, rei, né? Marcos apresenta o Senhor como o escravo, como o servo, né? E aqui está na figura do boi. Lucas apresenta como o Salvador, homem, tá certo? E João apresenta o Senhor Jesus, então é como se fossem os 4 aspectos do Senhor, tá? A biografia do Senhor, digamos assim. E João apresenta o Senhor como o Salvador, Deus aqui é representado pela águia, né? E tanto o servo como a águia representada aqui, eles não têm genealogia, por isso que Marcos e João, eles não apresentam a genealogia do Senhor Jesus, né? Porque mostra que o Senhor, como servo e como homem, eles não tinham essa início de dias, né, e tal. Tá bom? Então, e aqui, então, qual o sentimento para a gente completar? A visão da águia, né? Como eu iniciei falando, o Senhor está querendo nos levar, irmãos, a ter uma visão uma visão superior. E só para completar, Apocalipse 4:1. Senhor Jesus, Apocalipse 4:1, para a gente fechar. Ó Senhor Jesus. Os irmãos quiserem ler depois, Êxodo 19:4, Deuteronômio 32, de 11 a 12, também vai mostrar ao Senhor o aspecto de Deus como essa águia, tá certo? Deus como essa águia. Êxodo 19:4, Deuteronômio 32, de 11 a 12, vai apresentar esse aspecto do Senhor. Isaías também fala de Isaías 40, se não me engano, né? Vai falar do Senhor como sobe com asas como de águia, né? Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, esse aspecto de Deus como a águia é apresentado em toda a Bíblia, né? Aleluia. Vamos abrir aqui em Apocalipse 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta nos céus, aqui é João relatando, né? Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então nós temos aqui, por meio do apóstolo João, um chamado, irmãos. Durante esses próximos 6 meses, nós temos
estamos sendo convidados pelo Espírito para desfrutar das regiões celestiais. Desfrutar daquilo que é lá do alto, né? Buscar as coisas do alto, assumir uma postura de cidadãos celestiais, vivendo nessa terra, mas com os olhos no céu, buscando aquilo que é eterno, irmãos, não vivendo pelo que é terreno, mas permitindo que essa palavra santa nos governe. Se a palavra estiver nos governando, irmãos, nós estamos no caminho certo, que é o caminho que vai nos levar para as regiões celestiais. Todos os dias nós temos essa porção. Assim como Paulo, como Pedro, como Jesus Cristo, como João, que viveram todos os dias buscando as regiões celestiais. O Senhor também está nos conduzindo para ver as coisas lá do alto. Jesus é o Senhor. Amém.